Há vários casos de pessoas que não sabem os cartórios de origem dos seus familiares e por essa razão têm muito medo de dar entrada no processo por achar que não vão conseguir. Fala pessoal, eu sou o Fábio da Aliança Portuguesa, que bom que você está aqui no nosso canal e o tema do nosso vídeo de hoje é os maiores medos no processo de nacionalidade. Assiste esse vídeo até o final, ele é muito importante. E bora lá! Sem dúvida, as pessoas que estão fazendo um processo de nacionalidade têm muito medo do processo dar errado. E eu vou listar aqui para você alguns desses medos. O primeiro deles, sem dúvida, é não encontrar a certidão de nascimento do antepassado português. Mas lembre-se, você precisa vencer esse medo, você precisa iniciar esse processo de pesquisa, porque sem essa certidão é impossível obter a cidadania. Então, você precisa arriscar, você precisa buscar essa certidão. E se você precisar de ajuda, é claro, você pode contar com a gente. Outro medo muito grande é não conseguir emitir os documentos brasileiros, sejam eles os documentos do filho do português ou do neto do português. Há vários casos de pessoas que não sabem os cartórios de origem dos seus familiares e por essa razão têm muito medo de dar entrada no processo por achar que não vão conseguir. Eu quero te dizer que hoje os cartórios do Brasil se comunicam e existem empresas especializadas que podem te auxiliar nisso. Inclusive nós temos um parceiro, a DocSearch, nos ajuda muito nisso para encontrar os documentos brasileiros. Você precisa saber que existe uma estrutura que pode te ajudar a encontrar essa certidão. É o segundo medo que você vai precisar vencer para dar entrada no seu processo. O terceiro medo talvez seja o processo entrar em exigência. Após o processo ser protocolizado, ele passa por um período de análise e em alguns casos o governo português solicita uma certidão a mais, uma procuração a mais ou às vezes um serviço a mais, uma transcrição de casamento, por exemplo. Muitas vezes isso acontece e eu quero te tranquilizar também a respeito disso. Quando o governo português pede uma certidão a mais, é porque ele está com dúvida, porque existe algum tipo de divergência nesses documentos. Então, se você conseguir comprovar para o governo português, juntando um documento a mais ou cumprindo uma ação que eles tenham pedido, você não vai ter o processo negado. Ele apenas foi solicitado algo a mais. E isso é muito comum. Não tenha medo de exigências. É importante, claro, que você esteja preparado para cumprir essas exigências. Porque caso não cumpra, aí sim o processo pode ser negado. O quarto medo, sem dúvida, é o processo ser indeferido, ou seja, não ser concedido o direito para a pessoa que solicitou. E isso eu quero também te tranquilizar, pela seguinte razão: para um processo ser negado, ela precisa ferir gravemente a legislação portuguesa. Então, toda a análise dos teus documentos passarão pelo parecer do nosso time jurídico, em que nós falaremos para você se essa documentação está aprovada para ser protocolizada, aprovada com ressalvas ou reprovada para ser protocolizado. Lembrando que todo esse parecer nosso é preventivo, em que nós apontamos os riscos de um protocolo e automaticamente os riscos desse processo ser negado. Então, eu preciso dizer que não tenha medo, mas de fato, se a documentação ferir gravemente a legislação, sim, esse processo pode ser negado. Então, eu preciso dizer para você, esse processo de fato é burocrático, de fato é desafiador, mas você não precisa ter medo. Essa é a sua chance de se tornar um cidadão português. Se você não fizer, se você não tentar, você não vai conseguir. E esse direito não será mantido na sua família. Então, comece agora. E se você quiser contar conosco, você pode ter certeza que você vai ter todo o suporte possível e também a verdade. Você sempre vai saber aquilo que de fato pode acontecer em relação ao seu processo. Então, conta com a gente. E aí, o que você achou desse vídeo? Vamos vencer esse medo agora. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar. Passa para todo mundo que está pensando em fazer o processo de nacionalidade e ainda não deu entrada. E até o próximo!